Ei, seu Gael. Ele ensaiou bonitinho. Boa noite, meu Brasil brasileiro, boa noite, gente querida de todos os rincões do nosso país. E o meu boa noite é muito sofrido, muito especial, é o que eu posso fazer agora, é para toda a boa gente querida dos bairros que em Maceió, uma capital do Brasil, não é, estão aí destroçados, inseguros, abandonados, não diria propriamente, porque já tem muita gente local cuidando, enfim. Mas veja bem o que é que acontece num país como o nosso. Minas de sal-gema autorizadas desde os anos 70 no subsolo, isso é inacreditável, no subsolo de uma capital. 5 bairros estão afundando, se afundar de uma vez vai ser uma cratera mais ou menos do tamanho do estádio do Maracanã. Enquanto isso, 5.000 famílias desalojadas, milhares de pequenos negócios, vendinhas, etc., destroçados, as pessoas sem reparos, sem proteção, sem coisa nenhuma. É uma grande vergonha o nosso país. As coisas são mesmo esculhambadas, porque 1970 era uma ditadura. E a democracia, o que é que fez nesse período todo? 5 governos do PT, com discurso de meio ambiente, absolutamente nada foi feito para prevenir. Porque até se imagina que se fosse uma relevância econômica de tal ordem importante, o que definitivamente não pode ser, no mínimo os órgãos ambientais tinham que estar supervisionando passo a passo a contenção, o escoramento, a proteção, enfim, das 5.000 famílias hoje, né, levadas à Rua da Amargura. Um abraço, gente querida de Maceió. Que vergonha, Brasília, que vergonha, órgãos de meio ambiente. Mas hoje, o Gael está de férias, passou de ano, só me dá alegria. Nós vamos conversar muito aqui sobre meio ambiente. O que é que para você, Gael, é meio ambiente? Desmatamento e outras coisas. Sim, mas desmatamento é meio ambiente ou é bom ou ruim para o meio ambiente? Ruim. Ruim? Muito ruim. O desmatamento aonde? Amazônia e em outros lugares também. É? E o que mais que você se preocupa na questão do meio ambiente? As folhas também podem desaparecendo com as mudanças climáticas e também com as fumaças que estão sendo reproduzidas no Brasil. As queimadas. Olha. Pode acreditar, não foi ensaiado não. Parabéns, filhote. Fico muito orgulhoso de você. Toda hora, né? Toda hora. Ele ainda pediu para você começar a falar. Você falou, vou fazer uma pergunta. Você fala primeiro, depois me pergunta. E você não falou primeiro. Ele ainda foi logo de primeira, né, Gael? Ele que começou a falar muito bem. Pois o nosso assunto hoje não pode ser diferente. Nós vamos começar com essa questão do meio ambiente. Aqui algumas coisas. Fato. Está acontecendo em Dubai, esse absolutamente enclave ocidental em pleno mundo árabe, não é? É uma tentativa de reproduzir Miami com um pedaço de Paris, enfim, é um negócio bastante exótico. A COP28, é como está se chamando. Essa é a cúpula da Terra. Eu participei quando era governador, em 1992, portanto, 30 e poucos anos atrás, da segunda cúpula da Terra, que foi a Rio 92. Não é? Nós fizemos ali. E de lá para cá, tenhamos muita clareza, objetivamente, sobre esse ponto de vista de meio ambiente, de sustentabilidade, a humanidade só está voltando para o passado. A humanidade só está piorando. As coisas estão piorando gravemente. Só para vocês terem uma ideia, os acordos mais importantes, mais recentes, foi o protocolo de Kyoto, que os americanos, que são os maiores poluidores do mundo, não assinaram, e mais recentemente o Acordo de Paris. Esse é o que está em vigor. Os americanos desta vez assinaram. O Acordo de Paris tem uma meta. Quer sair, filhote? Não, é meu assistente, gente. Eu falei que ele vai trabalhar. O Acordo de Paris que os americanos assinaram tem uma meta objetiva. Pela meta, o aquecimento global está identificado como ciência boa. Qualquer negacionismo em relação a isso vai colidir com a observação empírica absolutamente demonstrada pela ciência de que a antropização, ou seja, a presença do ser humano, os modos de produção, os modos de consumo, estou dizendo eu, fundamentalmente, estão promovendo um aquecimento global
como consequência de mudanças climáticas muito graves. E o Acordo de Paris estabelece que até o fim deste século, repare bem, nós estamos em 2023, até o fim do século, 2100, não é, nós estaríamos contendo, fazendo as coisas necessárias hoje, amanhã e depois, para conter esse aquecimento global em, no máximo, 1,5% de aumento da temperatura média do globo. Anotem aí, o ano de 2023, que ainda não acabou, já é anotado como o mais quente da história do ser humano industrial da história. Enfim, desde que a humanidade começou a fazer indústria, nos últimos 125 anos. E essa temperatura média esse ano está 1,4 graus acima da temperatura média dos últimos 125 anos. Ou seja, já batemos na trave. Se for uma tendência, o objetivo de 2100 já está perdido, o que demonstra a urgência desses assuntos. Pois bem, a reunião lá em coisa é uma espécie de converscote. A fauna desce todinha lá. Eu ainda estou contando, porque isso deve ser um escândalozinho, ousão, dependendo de como se veja o assunto, mas eu já vi, já estou contando aqui, mais de 1.000 brasileiros viajaram para Dubai. A esmagadora maioria com seu precioso dinheirinho, não é? E boa parte dessas pessoas não tem muito o que contribuir lá não, mas foram passear na conta da viúva. Pois bem, ali o Brasil mais uma vez brilhou no discurso do presidente Lula. Olha, um discurso impecável. O Lula, quando assume uma tribuna internacional, sabe ensinar o mundo todo qualquer coisa que o mundo queira ouvir. Ele sabe resolver a questão da Ucrânia numa mesa de cerveja, ele sabe resolver o problema da guerra, do genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, e agora ele deitou falação politicamente impecável, volto a dizer, um discurso que qualquer pessoa assinaria embaixo com relação à questão ambiental. Aí faz aquele jogo que os ricos têm que pagar e não sei o quê, que não é possível, que a terra só é uma, disse um monte de coisas, tudo óbvias, mas assim, bem empacotado, bem feito, bem coisado. Só que aqui no Brasil, isso não guarda a menor coerência com o que está acontecendo. A menor coerência. Por exemplo, a Marina Silva vai para Dubai se gabando de que o desmatamento no Brasil da floresta amazônica, que o Gael referiu corretamente como o principal problema, caiu 22% no ano envolvendo julho 22, julho 23. Essa é a metodologia do INPE. Ele pega as estações, porque isso permite ver de fato na média o que está acontecendo. E é verdade, o INPE levanta, portanto, palmas para o governo brasileiro, para o governo Lula, desacelerou bastante, 22% é o número exato, a taxa de desflorestamento e desmatamento da Amazônia. Só que o compromisso do Brasil, que o Lula anuncia de novo num desses comícios com público alugado, com os artistas lá em Paris, na França, não é de desmatamento zero. Ora, desmatamento zero é uma grandeza absoluta. No ano de 2030, o Brasil não pode mais nem desmatar nenhum hectare da Amazônia. Isto é uma grosseira mentira, porque a gabolice de caiu 22% é um número relativo. Deixa eu explicar para vocês. O Bolsonaro desmontou tudo e mandou passar a boiada para valer. Portanto, o que o governo Lula fez, correto, necessário, merece elogio, foi restaurar uma única coisa, a repressão que tinha sido desmontada. Então, nas unidades de conservação, subiu 320% a punição, os autos de infração, etc. Tudo subiu 50%, 60%, 70%, e isso é uma coisa necessária, a repressão é necessária. Mas não passa na cabeça de ninguém que você vai resolver o drama de 40 milhões de brasileiros, muitos estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo nesse instante, que foram levados para viver na Amazônia Legal, uma geração e meia, menos de 2 gerações atrás. A condição de se dar o papel da terra para os brasileiros do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste, que foram nos eixos de infraestrutura, a Transamazônica é a mais eloquente e polêmica desses eixos de infraestrutura, a condição, 30 aninhos atrás, do governo INCRA dar o papel da terra, era o camarada provar que desmatou. Os bancos oficiais só financiavam aquele proprietário que demonstrasse que desmatou. E, de repente, isso vira crime hediondo, sem que a população tenha tido o direito de uma grande
urgente e inadiável reconversão das suas práticas produtivas. As pessoas só sabem fazer isso: desmatar para agricultura, desmatar para criar gado, desmatar para extração de madeira, desmatar para, em algumas manchas, fazer o garimpo. E alguém acha que 40 milhões de pessoas serão contidas pela mera repressão? É a única coisa que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, como esse bioma, dos 6 biomas brasileiros, a Amazônia é um dos 6. É claro, é muito importante, é dramaticamente sensível, e nós temos que dar toda a força à proteção, mas à reconversão, o zoneamento econômico e ecológico, para que a gente possa, de fato, ajudar a população amazônica a viver com a floresta em pé, que é muito mais enriquecedora se a gente transferir as tecnologias, fazer os financiamentos devidos, as capacitações, ajudar nos acessos a mercado, fazer o marketing correto de um produto sustentável originário da Amazônia, biomassa para energia. O céu é o limite dos potenciais extraordinários que a Amazônia tem, mas isso não vai cair do céu, muito menos vai ser resolvido na base do chicote. Pois bem, como o mundo internacional pressiona, só se fala na Amazônia, até o Gael, mas só para lhe dizer, na Amazônia, nesse ano, já no governo Lula, nesse período do INPE, foram desmatados 9 mil quilômetros quadrados. Ou seja, ok, diminuiu 22%, isso é um termo absoluto, mas em termos relativos, ainda foram desmatados neste período, com toda esta retomada da repressão, que é a parte mais fácil. Você desmontar a repressão que o Bolsonaro fez, remontar, isso é muito ligeiro, é soltar os fiscais do IBAMA, do ICMBio, isso é muito fácil. Eu quero ver a sequência disso. Não vai acontecer, porque sem uma reconversão produtiva, não faremos. Informação cultural. O outro bioma brasileiro, o Cerrado, que é extremamente delicado e que a propaganda estrangeira não dá a menor bola, não presta a menor atenção, foram desmatados no mesmo período 11 mil quilômetros quadrados, o Cerrado, que é um bioma delicado também. Agora, pasmem, boa parte, eu diria, a maioria desse desmatamento foi feito com autorização do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do governo federal. Isso que eu estou dizendo, 11 mil quilômetros desmatados no Cerrado é a maior taxa de desmatamento dos últimos 15 anos. Então, veja, ok, vamos discutir, ok, vamos trabalhar, ok, vamos acumular conceito na questão da sustentabilidade, do modelo de desenvolvimento que não destrua os recursos naturais para as novas gerações. Mas papo furado, converseira, discurso eloquente, tão bonito e belo nas palavras, no palavrório, quanto oco na realização prática aqui dentro, é o que nós não vamos aguentar. E se faltasse alguma coisa para a gente dar uma boa risada, se não fosse trágico, essa é inacreditável. O Lula, aproveitando a viagem, desceu na Arábia Saudita e depois foi no Catar. E em plena COP28, será possível que a assessoria não percebia, ou de novo foi um escorregão, um descuidado do Lula nestas coisas malucas que ele anda fazendo de forma improvisada, muito pouco profissional. É inacreditável, no meio da COP, que tem por objetivo banir os combustíveis fósseis no período grave, o Lula anuncia, sem conversar com ninguém, a filiação do Brasil à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+. Mas ele explicou por quê. Meu irmão, tenha santa paciência. A vassalagem com que a sociedade civil, ou parte substantiva dela, levada pelo petismo, fanático, não pode mais concordar com esse nível de coisa. O Lula diz, quase entre aspas, o que eu vou repetir. Vou filiar o Brasil na Organização dos Exportadores de Petróleo para a gente ensinar para os companheiros como é que a gente produz uma economia sem petróleo. Tenha santa paciência, tenha santa paciência. O Brasil já exporta 1 milhão de barris de petróleo por dia, enquanto importa 1/4 do combustível, por exemplo, dos nossos caminhões, ônibus, do óleo diesel que nós circulamos na nossa vida. É um desastre, porque não tem projeto, não tem concepção. E, deixa eu dizer, uma decisão dessa natureza, de filiar o Brasil ao cartel, a OPEP é isso, é um cartel dos principais produtores de petróleo que se juntam para não competir e não fazer o preço cair. Só para vocês terem uma ideia, a última providência da OPEP foi a Arábia Saudita, que é o principal membro, o maior produtor mundial, e a Rússia se reuniram, que entrou também na OPEP+, se reuniram para diminuir a produção e forçar a alta do barril de petróleo no mundo.
Veja, isto é muito mais uma questão de geopolítica, de posição estratégica, que o Lula não podia resolver com a leviandade dessa natureza. Falar de meio ambiente, de descarbonização, de aquecimento global, na mesma viagem que filia o Brasil no maior cartel de petróleo do mundo, é piada pronta. Mas é muito grave, por quê? Porque mais pertinho da gente aqui, quem é da OPEP é a Venezuela. E não duvidem, todo o embargo, isolamento que a Venezuela experimenta hoje, de quase todo o mundo ocidental, é problema de petróleo. A Venezuela tem os americanos como principal destino das exportações e, portanto, petróleo. E o mercado norte-americano produziram essa confusão na Venezuela. Eu vou voltar a falar em confusão na Venezuela hoje. Sabe qual é a outra coisa? O Irã. O Irã hoje também sofre um grande constrangimento, um grande boicote liderado pelos Estados Unidos, e a razão é petróleo. E o Irã também é da OPEP. É para esse ambiente que o Lula está levando sem conversar com ninguém. Eu não quero dizer que a gente tem que ter medo de fazer nada. Ok, está tudo certo. O Brasil, se quiser entender que é bom, que é oportuno, que é estratégico para nós, vamos encarar, seja qual for a resistência. Quem me conhece sabe disso. Se os americanos acharem ruim, boa sorte, mas quem manda nesse nariz aqui, verde e amarelo, somos nós, os brasileiros. Mas não é disso que eu estou tratando. Não se pode fazer um movimento dessa repercussão geopolítica e sensivelmente vinculada à questão da descarbonização, do futuro, sem discutir com ninguém, como o seu Luiz Inácio, mais uma vez, o onipotente Luiz Inácio, o homem que sabe resolver os problemas do mundo todo, e agora saiu de lá e está na Alemanha e levou uma bordoada do Macron, anunciando de novo que aquela conversa mole, fiada, que eu já faz tempo anuncio, quem é meu leitor, que é a nossa newsletter Brasil Desvendado, já sabe. Não vai ter acordo União Europeia-Mercosul há muito tempo. Sabe por quê? Por uma circunstância prática. Eles só querem acordo para facilitar o acesso dos produtos industriais deles ao mercado sul-americano, especialmente ao Brasil. E nós só queremos esse acordo, que destruirá o restinho de indústria que nós temos, para facilitar mercados para a nossa agropecuária. E evidentemente que os franceses, que têm uma agricultura e uma pecuária extremamente subsidiada, jamais vão aceitar abrir o seu mercado. E a França não querendo, está vetado o assunto. Vem aí Milei na Argentina, mas o bicho parece, é só uma frase que eu vou fazer, está virando de leão para gatinho muito mais ligeiro do que a gente pensava. Acabou de indicar recentemente aí o novo ministro da Economia. É a grande novidade, o ex-ministro da Economia. Peraí, vamos dar boas-vindas às pessoas que estão no YouTube, vamos explicar aqui alguma coisa, mandem suas perguntas, a gente atendendo a pedidos, mais uma vez. Para quem não sabe, para quem que é a primeira vez que está assistindo essa live, a gente começa a primeira parte da live só para liberada para todo mundo em todas as redes do Ciro, e a segunda parte é fechada só para assinante. Então, vamos lá agora? Vamos. Para você, faça sua propaganda da assinatura. Não, assim, assine, porque é isso que financia essa produção, uma corrente de opinião independente. Só aqui você vai conhecer determinados assuntos, como, por exemplo, essa delicadíssima questão da filiação do Brasil ao OPEP, sem amadurecer e conversar com ninguém. Isso tem repercussão muito grave, muito delicada, de repercussão muito concreta e prática para o nosso dia a dia, para o redesenho da estratégia, da posição do Brasil no mundo. Você imagina, a gente agora vai se filiar ao cartel, somos o exportador de 1 milhão de barris por dia, e vamos então entrar no jogo de redução de produção para forçar a alta de preços. Quando você força a alta de preço, a Petrobras aumenta combustível aqui. Vamos só para você entender corretamente se os interesses do Brasil estão melhormente atendidos de uma forma cartelizada, junto com a OPEP, Irã, Arábia Saudita, Rússia, Venezuela, Kuwait, etc., ou se é muito melhor um país como o nosso ter uma estratégia própria, por exemplo, de fornecimento desse nosso barril de petróleo em contratos de longo prazo, que era a minha proposta, garantindo um preço mais estável dentro de uma banda que cobrisse completamente os custos de produção nacionais brasileiros. Mas o que nós precisamos mesmo é industrializar esse petróleo aqui dentro.
Não faz sentido o Brasil exportar um terço do petróleo que produz aqui dentro, que é produto de matéria-prima, e importar óleo diesel, querosene de aviação, gasolina, etc., etc., do estrangeiro em dólar, como estava acontecendo no governo Bolsonaro e continua rigorosamente igual. A propósito, tem a ver com a vida do povo. Sabe os preços do derivado de petróleo? O Michel Temer inventou uma tal de PPI, que era vincular o preço da nossa gasolina, do gás de cozinha, da dona de casa, enfim, todos esses preços derivados ao preço de oportunidade no estrangeiro. Então, subiu o dólar ou subiu o barril de petróleo por causa de uma confusão qualquer, imediatamente subiu os preços aqui. Todos nós que somos sérios denunciamos essa esculhambação. E o Lula prometeu de pé junto que ia acabar com isso. Pois bem, eu fiz o levantamento, não houve um dia sequer que o governo do Lula tenha cobrado do povo brasileiro um preço dos derivados de petróleo, gasolina, diesel, gás de cozinha, que são os mais importantes, abaixo do PPI. Pelo contrário, hoje o Lula está cobrando 8% acima do PPI do Michel Temer e do Bolsonaro. Mais uma mentira para ganhar a eleição, mais uma pancada nas costas do consumidor brasileiro, enganado aí, levado aos ódios e paixões, a conversar na política como se fosse um fla-flu, independentemente de pensar nos seus próprios interesses. Então vamos lá. Eu queria hoje fazer uma homenagem rápida, mas muito sentida, a um grande brasileiro gaúcho que nos deixou e foi morar ao lado do pai, né, que é um companheiro fundador do PDT, do trabalhismo, amigo de todos nós, amigo do Brizola, gaúcho, né, naturalmente já conhece a origem do gaúcho, que é o ex-deputado e ex-secretário de Agricultura do meu amigo governador Alceu Colares, deputado Aldo Pinto. Eu quero mandar um abraço para a sua família, para os amigos, para os companheiros de partido do Rio Grande e somar a minha voz, a minha oração para que ele possa passar rápido a companhia de Nosso Senhor, que é o que ele merece, homem de bem, que foi a sua vida inteira. Mais alguma? Eu queria agradecer a todo mundo que está mandando pergunta aqui pelo superchat do YouTube. Então vamos mandar umas perguntas aí. Daqui a pouco a gente encerra o superchat e vai só para os assinantes, cirogomes.com.br. Eu vou ler aqui que eu recebi aqui, isso é para o Gael. O Gael? Não é pergunta, não, é só uma mensagem. É o Cleodes Maffei pelo YouTube, pelo Superchat. O Gael é da geração Alfa. Essa geração cuidará dos animais, do meio ambiente e do planeta todo. Essa geração salvará o planeta. Confere? Sim. Hein? Sim. Você está disposto a isso? Sim, estou. Muito bem. Mas tem que abrir mão de certas coisas, por exemplo, de consumismo. Tá certo isso? Sim, então. O que é consumismo? Consumismo é consumir muitas coisas e depois jogar fora as coisas que ainda prestam por muito tempo. Esse é meu filho, esse aqui é o Gael, rapaz. Aí, cara, tu tá mandando ver, viu? O pessoal vai reclamar se tu não participar das próximas. Como é? As pessoas que compram muitas coisas que vão prestar por muitos anos e jogam fora e compram outras novas só para gastar dinheiro e depois fica na pobreza e não sabe por que depois. É assim que é, né? É. Muito bem, isso é muito bom. Mas quer fazer uma pergunta? Vamos lá, vou fazer a pergunta aqui. Pois eu quero tratar dessa confusão da Venezuela, que está ameaçando aí uma guerra com a Guiana, e daqui a pouco a gente trata. O Daniel Castellani, sou um pequeno comerciante em minha cidade, que também é pequena. O que esperar de 2024? O país sempre me surpreende, mesmo nos piores cenários. Tento me manter otimista, mas mantendo os pés no chão. Esse é o caminho, quer dizer, você ser otimista no Brasil sem os pés no chão é se enganar, é enganar a si próprio, e quem tem um negócio, mesmo pequeno, já deve ser cuidadoso, porque está cuidando de outros destinos, não sei quantas pessoas estão trabalhando com você, direto ou indiretamente, os impostos que você recolhe na sua comunidade, tudo isso é muito relevante, portanto é uma responsabilidade dobrada ser empresário no Brasil. Porém, o ano que vem, infelizmente, não se desenha bem. Por quê? Porque essa coisa de ano civil é um jeito que a psicologia humana tem de recomeços. Então a gente faz as festas e tal, aí tem o ano novo e a gente se retoma, os balanços são feitos de 1º de janeiro a 31 de dezembro e tal, mas na prática, na economia especialmente, não tem essa coisa. Então o que tem basicamente é a tendência prática que nós estamos vendo hoje. Aí, irmão, não tem jeito. A taxa de juros do Brasil hoje,
ainda que tenha diminuído um pouco, a taxa de juros no Brasil é consistentemente a mais alta do mundo. Isso parece assunto de economia, mas não é. Quando a taxa de juros que o governo paga, posso mudar para essa câmera aqui para falar mais perto das pessoas? Quer dizer, quando a taxa de juros que o governo paga é maior do que o lucro do negócio, a economia para. Explico rapidamente por quê. Você tem uma loja, você vai aumentar a loja. Se você não tem dinheiro, você vai tomar dinheiro emprestado e para pagar um juro muito mais alto do que o lucro que você vai ter com a expansão da loja? Claro que não. Ou se você tem dinheiro, o Gael veio me ajudar aqui por baixo dos panos, ou por baixo da mesa, literalmente. Se você tem dinheiro, você vai botar numa loja, numa roça, numa indústria, para ter um lucro menor do que você vai ganhar na renda fixa? Isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, a taxa de juros deste tamanho já provocou, no último trimestre, que encerrou em setembro, uma queda na economia brasileira. Amanhã o IBGE vai dar o número oficial, mas o trimestre deve ter repercutido aí um 0,3% de queda, 1/3 de 1% num único trimestre. Se nós repetirmos no último trimestre, de novo, uma quedinha que seja minúscula, 0,1%, podemos afirmar que o Brasil está em recessão. Se não, vai ter uma coisa residual, um crescimento muito marginal. O governo vai fazer uma propaganda de que a média da economia cresceu quase 3%, etc, etc, etc. Mas sabe como é a estatística? Você bota o pé no forno, a cabeça na geladeira e mede a temperatura na barriga. Essa informação não vale nada, que é o caso. Então, hoje, a economia brasileira está para baixo, está decrescendo ou lateralmente parada. O que é a entrada do ano que vem? Você vai ter uma sazonalidadezinha na questão do Natal, vai ser um Natal muito ruim, frio, gelado, e o ano entra muito ruim. Então, trinca os dentes, mantenha o seu otimismo, porque o trabalho pode superar. E toda crise é uma oportunidade. E essa oportunidade vai ser ganha pelos vencedores, e eu sei que você é um deles. É isso aí. Vamos lá para o próximo assunto ou você quer logo para a pergunta? Não, vamos outra pergunta. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. O Cláudio Souza e Silva. Boa noite. Boa noite. Política internacional. Ciro, qual deve ser a posição do Brasil em relação à anexação de parte da Guiana pela Venezuela? O Brasil pode usar o exército em território estrangeiro? Pode, mas não deve. A nossa Constituição afirma que nossa estrutura militar é uma estrutura dissuasória e de defesa. Só agredidos, só atacados é que nós podemos eventualmente retaliar e, nesse caso, a retaliação será como for necessária. Mas essa pergunta é muito importante porque a gente anda distraído e tal, e o Lula passeando, Alemanha, França, Bahia, Europa, Ucrânia, o cacete A4, e o negócio está esquentando, é aqui vizinho. Repare, eu ia comentar, então vou aproveitar e responder a pergunta já com esse comentário. A Venezuela promoveu ontem um plebiscito perguntando ao povo da Venezuela, com muita propaganda, muita indução, se o povo da Venezuela concordava que a Venezuela devia tomar de volta a região de, eu tenho aqui todos os dados, a região de como é que chama? Essequibo, que é hoje território da Guiana. E, como a gente sabia, deu 95% sim. Então o povo acabou de dizer ao ditador Nicolás Maduro, que só quem gosta dele é o Lula e o PT, que ele tem agora uma carta branca do povo venezuelano para reclamar o território de Essequibo, que é um território muito rico, tem ouro, tem minério de todo tipo, que é um território ali na Amazônia. Mas mais dramaticamente rico é a descoberta recente de petróleo, muito petróleo, por uma mega corporação de petróleo norte-americana. Olha o vespeiro que nós estamos ali arrumando para a nossa vizinhança, a ExxonMobil. Então a ExxonMobil é uma das campeãs, e lá nos Estados Unidos não é o governo que manda nas petroleiras, é as petroleiras que mandam nos seus governos. Já foram à guerra no Irã, já foram à guerra no Kuwait, já foram, enfim, todo esse rolo, essa confusão, é tudo petróleo. Tudo petróleo. Apoiam ditaduras ou são democratas, liberais, no canto, mas é tudo atrás de petróleo. Já apoiaram a Líbia, já destruíram a Líbia, já apoiaram a ditadura no Egito, já destruíram a ditadura no Egito, e as mudanças é sempre petróleo. Eu já disse hoje que boa parte do isolamento político da Venezuela e da exacerbação, da radicalização interna,
é petróleo e o mercado norte-americano. Pois bem, essa região de Essequibo, ela fica, se você se lembrar do mapa ali, lindeira a Roraima. Então está o mar aqui em cima, que é a Guiana, né? Está Roraima aqui embaixo e a Venezuela aqui embaixo. Qual é o problema? O problema é que essa região de Essequibo é inacessível por cima, a não ser que os venezuelanos, numa ação militar que a gente tem que dizer que não aceitamos, não concordamos, não é, na nossa região, com toda clareza, não pode ter dubiedade, amizade do PT com a Venezuela, trata-se do interesse estratégico do Brasil. Então nós temos que dizer concretamente. Então, se eles não vão entrar pela floresta, porque esse tipo de guerra é uma guerra necessariamente de ocupação. Então não adianta bombardear com avião, com míssil de longe, porque só vai se efetivar o objetivo da guerra se a infantaria, que é a força terrestre, ocupar essa região. Por cima não entra porque é floresta amazônica fechada. Não passa ali nem um jumento, que dirá uma tropa com anfíbios, etc, etc. O único lugar que está desmatado, que poderia eventualmente a Venezuela acessar por terra, com força terrestre, com infantaria, atravessa o território brasileiro. Nós temos que dizer alto e bom som, e o Lula não disse ainda com toda clareza, que não aceitamos. Não aceitamos, ponto final. O porém, quando você fala internacionalmente numa coisa não aceito, você tem que ter efetividade, é para isso que servem as Forças Armadas. Eu lamento muito dizer, vivo falando sobre isso, hoje a Venezuela está muito melhor apetrechada, muito melhor equipada, muito mais modernamente estruturada para um conflito bélico do que as Forças Armadas brasileiras na região. De tanto descuido, de tanta incompetência, de tanta corrupção, de tanta politicagem, essa é a lamentável verdade. O maior país da região tem forças armadas na área menos equipadas. Por quê? Porque a Venezuela, para superar o isolamento desse antagonismo violento dos americanos, a Venezuela acertou-se com chineses e com russos. Estão lá dentro da Venezuela consultores, estrutura de inteligência, equipamentos sofisticados, inclusive mísseis que podem alcançar Manaus. A Venezuela possui por cessão da China e da Rússia. Então, repare, se eles forem por cima, só pode ir pela água. Sabe quem está na água? A ExxonMobil. E é contra isso, petróleo, que o Maduro está inventando. Então, ele não é louco? Não, ele não é louco. É a velha tática dos ditadores em crise de criar condição de incitar a opinião pública doméstica, criando um inimigo externo. Foi assim, por exemplo, com a ditadura sangrenta e fascista da Argentina, em 82, na Guerra das Malvinas. Claro que o bom direito diz que as Malvinas são da Argentina. Está ali na cara da plataforma continental, mas são dominadas desde 1833 pelos britânicos. E a Argentina foi fazer uma aventura completamente despreparada e os ingleses vieram com casca e tudo e humilharam a Argentina. Mas durante muito tempo, ou pouco tempo, durante algum tempo, durante a Guerra das Malvinas, as multidões que estavam hostis ao governo, já a ditadura se acabando, ocuparam as ruas de Buenos Aires e de outras províncias com enormes manifestações patrióticas em defesa da Argentina acossada por um inimigo externo. A mesma coisa agora esse Netanyahu, fascista, cai não cai no governo de Israel, e aí inventou, hoje todo mundo sabe, a minha newsletter anunciou assim como esquisitice. Como é que um movimento do Hamas, que matou 1.400 pessoas em menos de 10 horas, ocupou 22 cidades de Israel, não sabia decidir nada no serviço de inteligência de Israel? Era muito improvável. Pois bem, essa semana o New York Times publicou que as autoridades de Israel, sim, sabiam dos planos do Hamas e, talvez, evidentemente, não sabiam da data, mas sabiam de todos os planos e deixaram acontecer. Por qual razão? Netanyahu, na mesma hora, arrumou um inimigo externo, provocou uma coesão interna nacional, formou um governo de coalizão, ninguém mais pode dizer um pio das canalices do senhor Netanyahu, não é um fascista corrupto, que é o governante eterno de Israel. E vamos esperar acabar a guerra, porque senão é traição da pátria, dizem esses canalhas que estão fazendo. É exatamente isso que o Maduro está fazendo agora com essa confusão. Duvido que ele leve a última consequência, mas se ele levar, o Brasil tem que entrar muito duro, muito forte, não tolerando essa invasão. Bom direito, fumaça há. Porque a Venezuela, quando ficou independente da França, da Espanha, em 1811,
essa área veio junto. Então era dos espanhóis e essa área de Essequibo veio junto na independência. A Venezuela nunca ocupou, desde 1811, nunca fez muita presença, muita ostensividade, sempre deixou aquilo ali meio coisa. Os ingleses começaram a comprar, primeiro dos holandeses, terras, e foram avançando, inventaram lá uma tal de linha, não sei bem pronunciar o nome, que é um nome meio em alemão, e fizeram essa linha e tomaram para si essa coisa. A Venezuela reclama a vida inteira, mas aceitou até agora a mediação internacional. E em 1899, uma mediação feita em Paris decretou o direito da Inglaterra a essas terras. A Venezuela se insurgiu, disse que aquilo foi fraude, tem todos os conteúdos de fraude. O fato é que, com aquela arbitragem em favor da Inglaterra, a Inglaterra tomou conta da terra e ninguém mais disse nada mais agressivamente. O assunto foi para a ONU e não resolve nada. A ONU está desmoralizada como nunca aconteceu desde a sua fundação lá no longínquo ano de 1945-46, como consequência da nova ordem internacional nascida da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, agora, em 1966, a Guiana ficou independente da Inglaterra. E os ingleses, para vocês verem como é a amoralidade das relações internacionais, reconheceram em Genebra que essas terras de fato pertencem à Venezuela. Está aí o rolo. Então, os ingleses, em 1966, reconhecem o direito da Venezuela a essas terras, mas só depois que saíram e deixaram a Guiana lá. E o Maduro só esquenta o assunto por essas duas razões. Primeira, inventar o inimigo externo para tentar se salvar da derrota provável que acontecerá em eleições que se espera aconteçam com observação internacional, validadas, em que os opositores possam participar, porque ele baniu todo mundo de participar. Está que nem fazendo o Camilo Santana aqui no Ceará, ele quer tirar todo mundo aqui de qualquer possibilidade de participar do jogo democrático, que é essencial. A população só tem valor se houver uma disputa, boas ideias de um lado, boas ideias de outro, e o povo soberanamente escolhe este ou aquele, não é, que lhe parecer melhor a cada eleição. A outra razão, petróleo. Agora, a parada, o buraco aqui é mais embaixo. Não há a menor chance da Venezuela avançar sobre os ativos que a ExxonMobil conseguiu ali, naquela plataforma continental, petróleo muito abundante, já foi o país que mais explodiu o crescimento do PIB no mundo, foi a Guiana. Por causa disso, os americanos não vão ficar fora disso. Recadinhos aqui da turma pelo YouTube, por enquanto a gente vai já está quase encerrando, né, Aissa? Então vamos lá, um alô para o Rafael Oliveira. Alô, Rafael Oliveira, um abraço grande, irmão. Vender, um abraço. Tati, mandou boa noite. Tati, boa noite. Dorival Firmino. Dorival, tu estava aí agora também. O Miguel Lins. Cirão, estamos com você defendemos o seu projeto sem paixão e fanatismo. Que é o que você quer, né? Isso. Mande um abraço para Jussier Lacerda. Um abraço grande para Jussier Lacerda. Elifas, desculpa, não sei como pronuncia, se é Elifas Rodrigues. E é claro, para mim, seu militante, que é o Miguel Lins. Ô, Miguel, um abraço grande, meu irmão. Muito obrigado aí pela força. Joia. Aí agora aqui é o Paulo Uberaba, que também mandou uma perguntinha aqui pelo... Peraí que eu me perdi, vamos lá. Aqui. O aquecimento hoje tá calor, global. o aquecimento global, mas tá quente mesmo, tá, seu Gael? Ele tirou até, ele veio todo bonitão aqui, fechou, fecha aqui, Gisele, fecha aqui. Coisa mais fofa. Aí eu falei, olha, vai com a camisetinha por baixo, porque se tiver quente, você tira aí, ó. Tá vendo, ó? Segue na minha que dá certo. Ó, Paulo Uberaba pelo superchat. Será mesmo que o Milei vai privatizar a YPF? Isso vai. Se sim, seria uma boa oportunidade para a Petrobras? Sem ou nenhuma não conseguimos superar os lances da China? Sem nenhuma dúvida. National Petroleum Corporation. A pergunta, como toda pergunta inteligente, já traz a semente da resposta. A Petrobras tem vantagens táticas em relação às possibilidades da China, porque ela tem não só o capital que a China pode ter, essas questões têm uma valoração limítrofe, não pode aventurar muito, mas ela tem os ganhos de oportunidade sensíveis, estratégicos, que a situação do Mercosul permite. Agora, veja bem, não duvide, o Milei, volto a dizer, se elege falando mundos e fone, que vai mudar, que vai fazer, que vai acontecer, rugindo como leão, tapeando como gatinho muito mais cedo do que eu pensava. Nomeou o ministro da Fazenda, o ex-ministro da Fazenda do Macri.
Eita. Cara que é um dos fundadores dessa esculhambação que a Argentina está sofrida como está. Quem esculhambou mesmo foi o kirchnerismo, que é o lulopetismo corrupto de lá, como o daqui. Né? Mas o Macri também foi um péssimo governante e é esse mesmo homem que o Milei está trazendo para quem dizia que ia mudar e tal. Mas, o Milei caiu, mal se elegeu, foi aos Estados Unidos. Rapidamente, beijar a mão lá do Império. E não tem a menor dúvida, eu não sei se ele vai conseguir fechar o Banco Central e dolarizar a economia, porque a Argentina não tem um centavo de dólar para suportar essa iniciativa que ele anunciou, o que transforma isso num grande estelionato eleitoral, o que não me surpreende em nada. Olha, agora vamos aqui só mandar um alô para quem está aí vendo pelo YouTube. A gente está chegando ao fim dessa primeira parte da nossa live. Eu queria pedir o seguinte, para quem ainda não assinou, que entre no cirogomes.com.br. É bem fácil de assinar, você clica lá, é só preencher com os seus dados. Quem assinar com cartão de crédito já libera na mesma hora. Não é isso, Aíncio? Eu falei certinho? Isso. cirogomes.com.br. Aí, Gael. Essa assinatura é muito importante. Eu peço a você que está nos acompanhando, ajude a financiar esse espaço, que é um dos raríssimos espaços que sobram no Brasil, para a gente conversar com clareza, doa em quem doer, não é, sobre essas questões que são omitidas na grande mídia. Então, essa assinatura é simples de fazer. Você entra no meu site, cirogomes.com.br. Ali tem assine aqui e você dali adiante é autoexplicativo. Você pode, então, lá no site é rapidinho, você clica lá em bate-papo ao vivo. Não é isso, Gael? Então, qual é o endereço, Gael? cirogomes.br. Faltou o com. .com.br. Isso. Vamos lá, gente. Obrigada. Você que é um internauta aficionado, rapaz, não, ele já é quase um programador já, né? Ele está fazendo curso de programação. Está fazendo curso de programação. Aliás, ele já desenvolveu um pequeno aplicativo. Foi. Eu sei. Pequenininho. Pequeno, claro. Ele adora, né? Gael tem 8 anos, viu? Um beijo, gente. Olha, assinantes, espere que a gente está chegando já. Um segundinho a gente já entra no direto, né? Vamos lá? Muito obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Assina lá para a gente continuar juntos e ter um lugar para defender as coisas do Brasil. E agora, seguimos adiante? Agora seguimos. Com perguntas ou mais um assuntinho aqui?